Olá, queridas, queridos. Nós estamos aqui continuando a série Emoções que Causam Dores. E hoje vamos falar sobre a dor do abandono. Mas não esqueça, hein? Se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha. Eu sou psicoterapeuta cristã e, de acordo com a psicanálise, que é o estudo da alma, a investigação da mente que foi criada por Freud, esse sentimento do abandono, do desamparo, ele é associado com o medo da perda do amor, de perder aquela pessoa que ocupa o lugar de proteção em nossa vida. E tem um psicólogo nos Estados Unidos que estudou que a dor da rejeição equivale à dor física. E nesse mesmo experimento foi comprovado que a sensação de queimadura de um café derramado na nossa pele, em alguma parte do corpo, tem a mesma equivalência da dor do desamparo, da dor do abandono. Mas qual que é a diferença da dor do abandono com a dor da rejeição? O abandono é o ato de abandonar em si, né? É você deixar algo, deixar uma pessoa, deixar alguém. É você se afastar, desprezar. Já a rejeição é o processo, é a consequência de rejeitar, de você negar, de você recusar, de você resistir a alguém. E quando você manifesta a sua rejeição por alguém, por algo, por uma pessoa, você deixa em evidência que você não tolera essa pessoa, que você não aceita. E um dos tipos de abandono que nós podemos ver é o abandono afetivo. O abandono afetivo, ele caracteriza-se na negação do cuidado e da responsabilidade dos pais sobre o filho. O pai ou a mãe é indiferente, distante, trata a criança como estorvo na vida dele, como se a existência daquela criança fosse um peso, como se não importasse a existência daquela criança. Nós podemos ver vários pais que xingam seus filhos, amaldiçoam seus filhos. Para que você veio ao mundo? Pessoas sem conhecimento, não tem noção da dor que pode causar nessa criança. Um dos medos mais frequentes das crianças é a ausência dos pais. O medo de abandono. A criança, ela não consegue separar a fantasia da realidade, gente. E por ela não conseguir medir o tempo, entender aquele tempo que está longe dos pais ou de algum cuidador dela, ela entende que essa ausência é um sinônimo de abandono, como se estivesse sendo abandonada, porque ela não sabe quantificar o tempo. E no caso de pessoas que tiveram experiências de negligência na infância, é fácil perceber que elas ficam marcadas. As marcas desse sentimento trazem para elas solidão, acarretam para elas a rejeição. E todas as vezes que essa pessoa que é responsável por ela não estiver por perto, ela vai se sentir assim, sozinha, rejeitada, porque a pessoa amada não está por perto. Mas o que o sentimento de abandono na infância pode causar numa pessoa? Às vezes nós pensamos assim, é só uma criança, é só um bebê. Ai, não vai trazer a consequência desse abandono, não. Não vai passar pelo trauma, não vai trazer nada sobre si. Mas o sofrimento da criança abandonada pode trazer deficiências no seu comportamento mental e social pelo resto da vida. A criança, ela pode se isolar do convívio de pessoas, querer ficar só no celular,
não querer conversar com ninguém, ou só na televisão, ou ficar só presa dentro do quarto. Crianças que ficam sem querer falar, dialogar. Então, elas ficam isoladas desse convívio das pessoas, vai apresentar problemas escolares, tanto de relacionamento na escola, como também do aprendizado, apresentar depressão, principalmente a criança que está muito quietinha, quase nem pede nada, aquilo ali já são sinais de depressão, de tristeza, de baixa autoestima, além de problemas de saúde, tudo isso por causa da dor do abandono, do trauma do abandono, do sentimento de desamparo na infância. Ela se torna um adolescente, um jovem, um adulto acarretado dessas enfermidades emocionais. Você já passou por algum abandono na sua vida? Você tem ideia de como é se sentir abandonado? O sentimento de abandono é você olhar para o lado, né? Olhar para trás, olhar para frente. É você ver o antes, o passado do que aconteceu e o depois, o futuro, e não encontrar mais aquela pessoa. E aí vai configurar em quê? Não se sentir abandonado, porque aquela pessoa não está mais presente na sua vida. Então, essa quebra de relacionamento, essa descontinuidade do convívio, elas são situações, contextos que podem se estruturar numa vivência de abandono. E você já parou para pensar o que é o trauma do abandono? De uma criança que foi negligenciada pelos pais, ou de um adolescente ou um jovem que foi abandonado pelo namorado, pela namorada, né? Ou mesmo abandonado por um amigo, uma amiga. Como que é esse trauma do abandono? Como que vai refletir na vida emocional dele? Ele vai se tornar uma pessoa dominadora. Onde ele estiver, ele vai desejar dominar tudo, ele domina os filhos, ele domina o cônjuge, na profissão ali ele quer dominar tudo, no lar. Está muito angustiado, dentro dele aquela criança ainda está ferida pela dor do abandono, e essa pessoa está muito angustiada diante dessa ferida. Então, ela não quer passar por isso novamente, então ela prefere dominar para não correr o risco de passar de novo pela dor do abandono. E esse sentimento, esse sofrimento do abandono, se não tratado, se não vivido nas fases devidas dele, pode desencadear na agressividade. As pessoas às vezes são agressivas com a outra no falar, né, ao se relacionar, porque querem ser aceitas por ela e não sabem como fazer para ser aceita por aquela pessoa. Ela às vezes nem tem consciência que ela está sendo agressiva, que ela na realidade está mascarando e usando de uma autodepreciação consigo mesma, por causa dessa dor do abandono. Ela mesma se deprecia. Agora como você saber se você tem o trauma do abandono? O primeiro sintoma é o ciúme, é o mais evidente dos sintomas. Geralmente ele toma o emocional da pessoa que tem o trauma do abandono, que está passando pelo sofrimento do abandono. E esse indivíduo, por medo da perda, ele desenvolve um ciúme exagerado com aquele que está próximo dele, com o cônjuge dele, ou com amigos, ou familiares, porque ainda ele tem aquele trauma do abandono. Aquela dor de ter sido abandonado foi muito grave para ele. Mas o abandono tem cura. Como curar a dor do abandono? Para superar, gente, esse tipo de medo, porque o abandono gera muito medo de você perder alguém novamente, de você ser deixado isolado, de você chegar num grupo e não ser aceito, de você ser taxado de uma pessoa que não é
inclusiva. Então, é preciso desenvolver amor próprio. Você precisa aprender a se amar. Precisa aprender a se valorizar e ter autoconfiança. E para ter autoconfiança, primeiro você precisa desenvolver a confiança. Confiança no seu dia a dia, confiança em você. E uma das formas mais legais de desenvolver a autoconfiança, desenvolver o amor próprio, é olhar dentro dos seus olhos no espelho todos os dias e dizer para você: Masvei, você é linda, você é maravilhosa, você é capaz, você é uma pessoa gentil, você é simples, afetiva, carinhosa, amorosa. Masvei, eu gosto muito de você. Coloque o seu nome no lugar e fale isso para você todos os dias. Eu passei por algumas dores, né, na escola, algumas dores de abandono e rejeição. Então eu desenvolvi a baixa autoestima, a falta de amor próprio. Eu tive que trabalhar essas dores, eliminar essas emoções negativas na minha vida, com a voz interior positiva, tomando lugar na minha mente, ao invés da voz interior negativa. E você deve fazer o mesmo. Deve mudar esse diálogo interno. É fundamental conversar com você mesmo, né? Parar de se subestimar, de pensar que vai ser abandonado de novo. Quem passa por traições, seja na amizade, ou no casamento, ou em algum outro relacionamento, no trabalho profissional, ele tende a desenvolver essa dor do abandono, da rejeição, da baixa autoestima. E aí é necessário, então, trabalhar para desenvolver um amor próprio. E uma das coisas essenciais para você desenvolver o diálogo interno positivo com você é meditar na palavra de Deus, para ajudar você a superar o medo, né? Você deve desenvolver diálogos esperançosos, versículos sobre esperança, né? Porque a esperança do Senhor, ela nunca vai faltar. Quando você pensar que está só, clame ao Senhor. Quando você não tiver força para orar, pega os salmos e lê em voz alta, ora aqueles salmos. Como vai fazer efeito na sua vida? Eu tive uma fase um ano passado de meses e meses e meses, acho que durou um ano ou mais, eu e meu marido orando os salmos. Foi um período de cura em nossa alma. Tem um versículo em Isaías, que eu gosto muito de meditar nele, que diz, Isaías 43:4, pois você é preciosa para mim, é honrada e eu a amo. Olha que tremendo. Coloca aí na pessoa, né, masculina, para você que é homem, que estiver ouvindo nessa hora. E o outro, 43:4, noutra versão diz assim, pois para mim você vale muito. Coloca o seu nome aí. Pois para mim você vale muito, Masvei. Fala o seu nome. Você é a pessoa que eu amo, que merece muita honra. Ai, eu tenho a mania de olhar no espelho e falar esse versículo, Deus falando para mim. Você é a pessoa que para mim vale muito, Masvei. Você é a pessoa que eu amo e que merece muita honra. Se Deus está dizendo que você vale muito, que Ele ama você e merece muita honra, ainda que todos te abandonem, você vai sempre ter o consolo do Senhor, amém? Ainda que todos à volta nos abandonem, ou te abandonem, não te deem socorro quando você precisar. Quem sabe você já foi abandonado numa situação financeira em que você estava passando uma crise muito difícil. E ninguém estendeu a mão para ajudar. Eu, graças a Deus, sempre tive ajuda, né? Por algumas medidas em nossas vidas, uma administração que não foi muito boa, tivemos muitos problemas financeiros, mas recebemos ajuda. E agora, ainda recebemos ajuda de como administrar melhor o dinheiro. Então, isso é o principal na sua vida, entender que Deus nunca vai te abandonar, e ainda vai colocar pessoas para te ajudar no seu caminho. Mas se não tiver ninguém naquele momento,
em que Deus fala, é só você e eu, passe com Deus. O Senhor responde. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Você acha que pode? Será que ela pode deixar de amar seu próprio filho? É Deus que está perguntando. Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Isaías 49:15 fala isso. É tremendo esse versículo. Ele pergunta, será que uma mãe pode abandonar seu bebê? Será que ela pode abandonar um neném que está amamentando nela? Ah, mas se acontecer, eu não abandono você. Oh, aleluia! Deus é o nosso refúgio. Deus não te abandona, Ele não me abandona. Todos à nossa volta podem nos deixar, mas o Senhor não nos abandona. Salmos 27:10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. É possível um pai e uma mãe abandonar o filho? Às vezes é. Tem pai e mãe que por alguma estrutura, né, mal formada, eles abandonam os seus filhos. Mas nesse salmo está dizendo, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então entenda que tem momentos que você está ali até chorando. Quem sabe você até chorou pela dor do abandono de alguém que você amava muito. Mas saiba que naquele momento Deus estava ali te segurando nos braços. Nós sempre seremos acolhidos por Deus. E é interessante, a palavra está te confortando aí? A palavra nos conforta, eu tenho certeza que você está sentindo o consolo do Espírito Santo nessa hora. E você que conhece alguém que passou pela dor do abandono, envie esse vídeo para ele. Não deixe de compartilhar, envie esse vídeo para ele. E olha, e eu quero te dizer, falar uma perguntinha para você. Será que você já passou pela dor do abandono? Escreve aqui nos comentários. Se você superou, conte a sua superação. Se está passando pela dor, conte aqui que nós vamos orar por você e ajudar você. Seja como for, gente. Se todos te abandonarem, amigos, pessoas próximas, familiares, pai, mãe, mas Deus não nos abandona. Tem momentos em que vamos passar pelo deserto da solidão, mas Deus está ali conosco. Ele sempre será o nosso acolhimento. Você sempre poderá ser acolhido por Deus para ter esse consolo de Deus à sua disposição, se entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Tem que acreditar, desenvolver a confiança em Deus. E Ele tudo fará por você, amém? Um exemplo bíblico, né? É que Moisés foi forçado, a mãe dele foi forçada a abandonar ele no rio. Mas você viu como Deus cuidou dele? Não deixou ele desamparado. A irmãzinha foi ali, seguindo, ele chegou lá onde a filha de Faraó estava tomando banho e ela adotou ele. Pode ter sentido a falta da mãe por alguns dias, porque a criança sente. Mas depois ela contratou a própria mãe de Moisés para ser babá de Moisés. Então ele teve duas mães. Deus cuida de nós. Nós sempre seremos acolhidos pelo Senhor. Sempre. Então, tem um versículo de Isaías 43:5 que diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Como lidar com a dor da rejeição? Ah, você falou da palavra de Deus. É a primeira. É a primeira. Mas qual a sua parte? O que você pode fazer além de desenvolver esse diálogo interno com você, de colocar a palavra de Deus dentro de você, de enxergar você como Deus te enxerga? Aceite o fato. Se você foi abandonada no seu casamento, se você foi abandonada pelo pai, se o pai saiu de casa, deixou a mãe criando os filhos sozinha, ou a mãe foi embora, você foi abandonado pelo pai e pela mãe, aceite. Primeira coisa, aceite o fato. Depois encare essa situação como um ciclo que fechou, que é um passado que ficou para trás, que acabou, que agora você pode começar de novo. E não fique alimentando situações destrutivas, coisas que vai destruir você. Pensamentos ruins daquele abandono, colocando como a pior pessoa do mundo porque alguém te abandonou. Você não é. Pense em você. Pense em você. O que você pode fazer para se cuidar agora. E se você
decidir ser você, pensar em você, você vai viver melhor. Não se deixe levar pelo recalque. Tem pessoas que têm inveja, ciúmes de você e vão lembrar daquela dor do abandono para te fazer passar por alguma situação de constrangimento. Não aceite o recalque. Não aceite, siga em frente. Ah, mas eu tenho aquele trauma da infância ainda, que eu fui abandonada. Como eu vou me livrar desse trauma da infância? O autoconhecimento é a primeira estratégia que você tem que ter para se livrar dessa dor do abandono. Porque ele é um dos pilares da inteligência emocional. Primeiro é o espiritual, mas tem que cuidar também do emocional. Então, esse é um ponto a ser trabalhado e ser potencializado para superar, ressignificar traumas da infância. No caso, o trauma do abandono, do desamparo. Então, você vai ter autoconhecimento para quê? Para identificar experiência negativa. E com isso você vai desenvolver uma melhor relação com você próprio, com você própria. E vai entender como você se sente para você então se curar. Se você não conseguir fazer isso sozinha, procure um profissional na área. Porque realmente o processo é delicado. Procure um terapeuta. E outra, desapegue do passado. Desapegar do passado, gente, é necessário. Não apenas para você aproveitar o presente, mas para construir um futuro diferente. Se a gente ficar lembrando só daquele passado, você nem vive o presente. E se você não construir um presente, você também não vai ter um futuro diferente. Vai ser tudo igual àquele passado. E a primeira coisa, gente, independente se foi muito ruim ou se foi bom o que aconteceu, nós temos que deixar os acontecimentos passados no passado. Naturalmente. Temos que deixar no passado. Então, se é preciso perdoar, primeiro passo, perdoe. Depois você ressignifica. Volta aquelas memórias, junto com o seu terapeuta de preferência, para você ir ressignificando quem você é no presente, entender que você não é mais aquela criança ou aquela pessoa que sofreu a dor do abandono, que agora você é uma pessoa diferente, que quer agir diferente, ser uma melhor pessoa e também ter pessoas melhores à sua volta. Enfrente os medos. Eu não quero ir no terapeuta porque eu tenho medo de lidar com minhas emoções. Enfrente seus medos. Eu não quero me analisar, saber que eu tenho um sentimento de desamparo, rejeitada, em baixa autoestima. Se você não enfrentar os medos, você não pode ser curada. Então tem que enfrentar os medos para ser curado. E aí, enfrentando os medos, você vai poder fazer novos planos para a sua vida. Se você passou por um divórcio, foi abandonado pelo cônjuge, passou por um divórcio, agora você enfrentou os medos, você pode então pensar em planejar um novo casamento, né? Uma nova história amorosa para a sua vida, alguém compatível com você. E no mais, aproveite o momento presente. Aproveite o momento presente. Se você curtir esse novo casamento, você não vai mais ficar sentindo a dor do abandono desse casamento anterior. Busque a sua cura emocional completa. Faça esse passo a passo e busque a cura. Como? Você precisa reeducar seus pensamentos e conquistar a saúde emocional. A conversa interior é muito importante, a conversa positiva. Se preciso, faça uma lista das suas qualidades. Coloque no lugar visível. E depois, todos os dias, vai acrescentando ali uma qualidade nova. À medida que sua voz positiva interior vai desenvolvendo, você vai colocando suas qualidades novas que você vai enxergar em você. E substitua esses pensamentos negativos por positivos. Através dessa lista, você vai ver quanta qualidade que você tem. E aceite como as pessoas são. Não tente fazer com que as pessoas sejam como você. Não adianta. Não adianta, eu já fui muito assim. Não resolve, as pessoas são como elas são. Precisamos amá-las e aceitá-las como elas são. Não se compare. Mas o fulano de tal tem isso ou aquilo. Eu só tenho o curso de pedagogia, o outro tem curso de medicina. Não se compare. Eu sou pastora, já a outra é dentista. Não, cada um
tem a sua qualidade, cada um tem seu potencial, cada um tem o seu valor. Então, cada um de nós temos o nosso valor. Crie também estratégias, gente, para evitar situações constrangedoras que afetam a saúde emocional. Adquira novos hábitos, comece a ler. Leitura é tão bom. Eu tenho praticado muito mais a leitura agora. Então, comece a ler, criar novos hábitos, passeios ao ar livre, ou faça alguma atividade física rápido que venha ajudar você a se distrair e a estar bem. Se você não conseguir sozinho, busque essa ajuda terapêutica. E no mais, queridos, lembre-se da palavra de Deus, que em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Então, é uma promessa para guardar no coração. Eu entendo a sua dor. Eu também já passei por abandonos na minha vida, mas eu fui curada. O Senhor, com a palavra dele, nos sara. E eu precisei buscar ajuda terapêutica. Quem sabe você também não precisa. Cuide de você. Cuide de você. Então, queridos, eu tenho um vídeo aqui também que fala sobre rejeição. Dicas de como lidar com a rejeição, que é uma ferida relacionada com essa da dor do abandono. E tenho também aqui sobre a decepção, que é uma ferida também relacionada. Então, você clica aí no vídeo no final, terminando de ouvir esse aqui, e vai para lá assistir esse. E me segue aí no canal, me siga no Instagram também, @MarzyFernandes. Me siga no Instagram e acompanhe meus vídeos. Curte, gente. Comenta para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Compartilha para pessoas que precisam dessa palavra. Deus abençoe.